Fala pessoal, fala galera, agora ao vivo, deixa eu esperar o pessoal chegar aqui. Fala aí Matheus, aquele abraço, esperar o pessoal chegar devagarzinho aqui. Então, o Daniel também chegou, esperar o pessoal chegar um pouquinho. O textinho inicial ali, a introdução, já deu para você analisar que é o nosso tema, é o tema de saúde, que a gente vai conversar um pouquinho. Então, estou só aguardando aqui o pessoal chegar um pouquinho mais, para a gente começar a trabalhar e falar um pouquinho do tema de hoje. Então, vamos lá. E depois, lembrando a você que esse vídeo vai ficar disponível aí na linha do tempo, vai ficar disponível na página para você estar curtindo, para você estar vendo na íntegra. Vamos lá então, o pessoal tá chegando, é o Luiz Carlos aí, acabou de chegar também, né? O pessoal tá curtindo. Pessoal, é o seguinte, esse vídeo ao vivo aqui, o que é a ideia da coisa? Deixa eu explicar para você que está chegando, para você que está conversando com a gente. O pessoal já sabe já que eu tenho um programa de rádio, né? Desde 2005 eu tenho um programa de rádio onde a gente aborda diversos temas semanalmente. E cada semana a gente coloca um tema de saúde para tratar aí com as pessoas que estão com os ouvintes. E é legal que o programa é ao vivo, muita gente participa, liga no programa. Então desde 2005 a gente tem esse projeto. Muitas pessoas aqui na cidade sabem disso, isso é bem interessante. E é o programa Jornada de Saúde. Agora, a gente trouxe esse programa para o formato usando a ferramenta do Facebook, que é o Facebook Live. Então, você pode fazer uma mídia, pode fazer uma transmissão ao vivo através do Facebook. Isso é fantástico, eu acho essa ferramenta maravilhosa, fantástica, porque permite a você elaborar um conteúdo e passar esse conteúdo para as pessoas. Então, a gente está ao vivo, lembrando a você que a gente está ao vivo, você pode mandar aí perguntas para a gente tirar dúvidas, como era no formato no programa de rádio. A diferença é que a rádio, obviamente, você não vê o programa, né? Você ouve. Agora aqui a gente tem essa questão de você tá vendo o nosso programa. E, legal, o pessoal está compartilhando também. Isso é muito bom, você pode compartilhar o vídeo e o vídeo vai passar para outras pessoas, para a gente conseguir aumentar essa audiência, aumentar o número de curtidas nessa página, porque o tema é interessante, é o tema de saúde. Saúde é um tema que todas as pessoas se interessam bastante. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho das verminoses, e assim vai chegando mais gente. Eu vou voltando o tema aqui, à medida que vocês tiverem dúvidas, eu vou voltando. Se chegar alguém novo aí na visualização, a gente volta também. Olha só, então verminose, vamos falar um pouquinho da verminose. O que seria as verminoses? As verminoses, elas são doenças causadas por parasitos. A gente pode falar parasito ou parasita, tá? Os dois termos estão corretos aí. Então, são doenças que são causadas, uma infecção intestinal, na verdade, causada por esse organismo, que é o parasito ou parasita, tá certo? Então, são doenças que são causadas por eles. Para a gente falar um pouquinho, né, a respeito da verminose, a gente tem que falar um pouquinho sobre o conceito do parasito. O conceito do que é o parasito, isso é importante. Então, eu separei aqui uma lista, né, para falar um pouquinho sobre o parasito. Então, vem do latim, que significa comedor, a palavra, tá certo? E, então, inspirado no latim, muitos termos científicos vêm do latim, que significa comedor. Então, é um organismo que vive à custa do outro, tá certo? Então, o parasito faz isso, né? Muitas vezes você vai ver eu olhando para cima aqui, que eu separei alguns tópicos. Eu tenho uma lousa aqui perto de mim, eu separei alguns tópicos para ajudar, né? Para eu não me perder. Porque fazer ao vivo e ainda filmado é uma coisa, né? Fazer na rádio é outra. Então, peço essa liberdade para você, internauta que está vendo a gente, tá bom? Eu estou também com meus anotações aqui também, tá bom? Olha só, gente, vamos lá então, vamos continuar. O parasita, então, é um organismo que eu falei para vocês, né, que
vai causar uma infecção, então, intestinal. A gente tem que analisar o seguinte, que o parasito, ele vai causar essa infecção, e eu estava falando, chamando a atenção para você do tema, o que é o parasito. Então, vem do parasitismo, que é uma interação ecológica, onde a gente tem uma interação entre um organismo e outro, tá certo? Um organismo e outro. Existem várias interações ecológicas, que eu não vou adentrar aqui nesses detalhes. Por exemplo, comensalismo, protocooperação, mutualismo. Você já deve ter ouvido falar de mutualismo, né? Mas eu não vou entrar nesses detalhes assim biológicos, né? Nós vamos falar do parasitismo, tá certo? Que é uma interação também ecológica, mas é específica do nosso tema de hoje. E o que acontece nessa interação? Um organismo é beneficiado, no caso é o parasita, que ele está dentro do hospedeiro. Esse termo é importante, hospedeiro, tá certo, gente? O organismo que abriga o parasita é chamado hospedeiro, tá certo? E a gente tem uma relação ecológica, então, do parasitismo entre o parasita e o hospedeiro, tá certo? Isso que é importante a gente colocar, então, essa questão do parasitismo, tá certo? Então, a gente tem essa questão elencada aí, essa relação ecológica, o parasitismo. Isso para a gente explicar a questão da verminose, tá certo, gente? Então, uma vez entendido o conceito do parasita, que é um organismo, e esse organismo vive à custa de outro organismo, que é o chamado hospedeiro, uma vez a gente entendendo esse conceito, a gente vai conseguir entender o conceito de verminose. Né? Legal? Tá claro, né, pessoal? O pessoal que está entrando na sala agora aí, está entrando aí no nosso live. Muito legal fazer o live, viu, gente? Eu acho que a gente vai melhorar esse live, viu, aos poucos aí. Toda semana um tema novo para você. Então, vamos lá. De acordo, né, com a questão das verminoses, a gente pode dividir em dois grandes grupos. Isso é legal também a gente colocar. Né? A gente divide em dois grandes grupos as verminoses, que são os nemateumintos e os plateumintos. Olha só que nome, né, gente? Que na verdade vem do latim de novo, né? Nemateuminto significa verme cilíndrico. Então, com base na anatomia do verme, olha só como que loucura que é esse negócio. Com base na anatomia do verme, a gente classifica então a verminose. Então, em dois grandes grupos: os nemateumintos ou nemateumintes, que são os vermes chamados cilíndricos. Tá certo? E aí eu destaco o grande exemplo, a lombriga, é um verme cilíndrico. Se você pegar uma lombriga, se você vê uma lombriga, né? Vamos ver, né, gente? Se você vê a lombriga, você vai reparar o seguinte, que ela é um verme cilíndrico, tá certo? Então, veja bem essa questão da anatomia que eu estou tratando com vocês. Já os plateumintos, né? Os plateumintos, que é outro grupo, são chamados verme chato, né? Platel vem do grego, né? Novamente do latim, né? Questão chato, tá? Então, verme chato, plateuminto. E aí o grande destaque vai para a tênia solium, tênia saginata, tá certo? A gente não vai entrar também nesses detalhes hoje, que são assuntos para os próximos temas. Então, lembrando a você que a gente está falando aí das verminoses, tá certo? O pessoal está aumentando a audiência aí. Né? Lembrando a você também que se puder compartilhar aí o nosso vídeo ao vivo, eu ficaria muito agradecido, muito contente, porque vai atingir mais pessoas. Né? Porque saúde é um tema importante. Saúde, você sabe, saúde, todas as pessoas se interessam bastante. E o nosso programa de rádio, quando a gente fazia na rádio, tinha muita audiência. Vamos lá, então. Então, falamos a questão do parasito e a sua relação com o hospedeiro, o conceito do parasitismo, que é uma relação ecológica. Estamos avançando na verminose, que é o tema que a gente está tratando agora, e dividimos em dois grandes grupos, os nemateumintos e os plateumintos, né, que são os tipos de vermes, né, os tipos de verminoses, a verminose, então, dividido nesses dois grandes grupos. E dizer para você o seguinte, que apesar de a gente falar que a verminose é uma doença, é uma infecção intestinal, né, onde causa vários sintomas que eu vou elencar daqui a pouco, o verme ele afeta outros órgãos também. Ele pode atacar aí, fígado, né? Pode atacar o cérebro, pode atacar o pulmão também. Né? A verminose ela é específica do intestino, né? Que causa muitos desconfortos aí intestinais, né? Cólicas. Eu vou falar um pouquinho dos sintomas daqui a pouco. Mas também pode atingir outros órgãos também. Isso é importante a gente salientar aqui nessa fala que a gente está colocando. Tá certo?
Então, falamos da anatomia dos vermes, bem interessante, né, esse assunto, anatomia dos vermes, né? Quem podia imaginar que, né, 9h15 a gente estava falando da anatomia dos vermes. Mas, né, conhecimento sempre é importante, né, nunca é demais. Vamos lá então, pessoal, dando continuidade, né? Falei da questão dos órgãos também, que é importante a gente falar dos órgãos que são atingidos, e vou falar dos sintomas, que é uma coisa assim muito importante a gente falar dos sintomas da verminose. Então, dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite. Estou olhando aqui, pessoal, porque tem um roteiro aqui atrás de mim aqui, ou melhor, na minha frente, para me ajudar. Então, dores abdominais, isso é muito comum, né? Você sempre vê uma criança, eu aqui no meu atendimento farmacêutico, no meu dia a dia, sempre vem a mãe trazer a criança, às vezes está com muita dor abdominal, muita cólica a criança apresenta. Então, isso é um indicativo, claro que a gente não faz diagnóstico, tá certo? Lembrando a você que o nosso caráter sempre é informativo, sempre é sugestivo, né? Lembrando a você que sempre é importante a ida ao médico, claro, sempre. Mas a mãe às vezes traz a criança aqui para a gente e muitas vezes o problema, a cólica que a criança está apresentando, a dor abdominal forte, é decorrente aí de uma verminose. E aí vai depender do tipo do verme que está causando a criança, o tratamento, enfim, e o diagnóstico também. Geralmente é um exame parasitológico de fezes que é pedido. O exame parasitológico é muito importante. Nele, uma amostra encaminhada para o laboratório, né, feito toda a coleta certinho, né, uma pequena fração é levada ao laboratório. No laboratório tem todo o tratamento dessa amostra e aí a gente consegue, então, através de visualização, microscópio, né, lupas muito potentes, né, microscópio, você consegue ver quais são as características morfológicas do verme, né, do ovo que está ali presente, né, o cisto, muitas vezes, que está presente ali nas fezes. Tá certo? Então é bem interessante, é o exame parasitológico que muitas vezes o médico pede e é importante, porque com base no tipo de verme é o tipo de tratamento. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, viu, pessoal? Então, sintomas, né? Eu viajo muito, viu, gente? Eu acabo indo num assunto, vou num assunto e aí tem que voltar. Por isso que eu elaborei um roteiro aqui, uma lousa que está aqui na minha frente, que vai me ajudar bastante. Essa lousa está com os tópicos aqui para eu não me perder. Então, dores abdominais, nós falamos, náusea, vômito, diarreia, né? Falta de apetite, perda de peso, anemia, problemas respiratórios, problemas que podem causar também no cérebro, e esses são os principais sintomas. Né? Mas Éder, né? Cérebro, né? Problema respiratório. Por que isso? Porque, como eu falei anteriormente, algumas fases do ciclo de vida do verme pode passar às vezes por pulmão. Existe uma doença chamada cisticercose, onde vai formar o cisticerco, que se aloja no olho, se aloja no cérebro, causando grandes prejuízos à saúde e até óbito, né, na pessoa. Eu não vou entrar nesse assunto também, gente, tá? Cisticerco, né? Que nome que o Éder falou agora aqui. Não vou entrar nesse assunto já, né? Eu vou falar isso em temas posteriores para a gente, tá certo? Mas dando continuidade aqui, então, os sintomas que a gente está falando. Então, problemas respiratórios também tem a ver. Muitas vezes, gente, às vezes a pessoa está com uma tosse muito forte, uma tosse que não cura, nem o xarope cura aquela tosse, e essa tosse é em decorrência, às vezes, da passagem de larvas pelo trato respiratório do ciclo de vida do verme. Olha só que interessante isso. Então, nenhum xarope vai cortar aquela tosse. O problema daquele paciente é uma infecção causada por um verme. Muito interessante esse assunto. Então, falando um pouquinho, saindo um pouquinho dos problemas intestinais, né? Porque muita gente pensa que o verme, às vezes, é só um problema intestinal. Então, não é só isso, tá certo? Então, dando continuidade aqui. Um detalhe também, gente, um detalhe específico. Eu estou aqui com sintoma e eu fiz um tópico ali, lombriga. Sintoma e lombriga. Lombriga é um dos principais vermes que a gente consegue encontrar, né? É um dos principais vermes, é um dos mais comuns, vou dizer assim, digamos assim, a verminose, uma das verminoses mais comuns, causada pelo Ascaris lumbricoides, pela lombriga. E, às vezes, a infestação de lombriga está tão grande, que ela forma um novelo, e esse novelo faz com que, né, o pessoal está até fazendo um uou, né?
Isso, é isso mesmo, pessoal. Você está interagindo aí, você está curtindo, né? A lombriga, a infestação é tão grande, ela se reproduz com tanta quantidade, ela vai formar um novelo e esse novelo muitas vezes obstrui a passagem do intestino. Olha só que loucura, gente, né? Você imaginar uma coisa assim, né? Isso é verdade, está na literatura médica, tá certo, gente? Depois eu cito aí a fonte para vocês, se vocês quiserem aí nos comentários, tá bom? Mas a lombriga, ela forma um novelo e esse novelo vai obstruir, então, a porção do intestino. E aí só processo cirúrgico, só cirurgia. Então, olha só que caos, né? Que complicador essa questão aí da lombriga, né? Nesse sintoma que a gente colocou. Mas aí, o que causa, o que vai fazer com que uma pessoa tenha a verminose? O que vai fazer? As formas de contaminação. E uma das formas de contaminação é você ingerir água contaminada, né? Alimentos, né? Contaminados, né? Existem alguns tipos de verme que ataca, por exemplo, a pele. A pele tem lesões e essas larvas vão adentrar, então, a pele, tá certo? Então, água contaminada, né? Alimentos contaminados e, às vezes, também, se a pessoa andar descalça, ela está com um ferimento naquela região da pele, uma larva pode adentrar e, então, contaminar uma verminose, então, nesse indivíduo, tá certo, gente? Então, são formas aí de contaminação. Isso é importante também de salientar as formas de contaminação das verminoses, tá certo? Muito legal a gente colocar esse tema aqui. Vamos para o tratamento, né? Só voltando aqui a questão da pele, né? Da lesão da pele e a pessoa andar descalço, né? Então, muitas vezes o médico fala também para a pessoa, viu? Você não pode andar descalço, você está andando descalço naquela região e você está se contaminando porque a larva está no solo. Então, por isso que às vezes o médico, né, o farmacêutico, enfim, o profissional da saúde orienta a pessoa a andar com os calçados, tá certo? E, claro, água contaminada, alimentos contaminados, lavar bem as mãos, preparar bem os alimentos. A gente vai falar disso, isso é o último tópico, eu só quis adiantar para você a questão do calçado, né? Que chamou a atenção essa questão do calçado, tá certo? Tratamento e prevenção, mais ou menos o que eu já disse, né, anteriormente, lavar bem as mãos, né, beber água filtrada ou fervida, isso é interessante também, água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos. Quando você pega um alimento, por exemplo, vai preparar lá vou citar um exemplo aqui, gente, vai preparar lá um frango, um peito de frango lá, e você joga água corrente naquele alimento, ou você pega uma verdura, um alface, e você joga água corrente, aquela água corrente faz um arraste, né? Faz um processo de arraste, arrasta literalmente ovos, larvas e outras impurezas e outros contaminantes que estão ali naquela folha, né? Ou naquela carne, naquele alimento. Então, por isso que é importante lavar muito bem os alimentos, né? A preparação dos alimentos. Isso é importantíssimo, você com certeza vai reduzir muita contaminação se você fazer isso na sua casa, né? Essa é uma dica que a gente coloca aqui para você, né? Então, lavar bem as mãos precisam ser muito bem lavadas também, porque às vezes a pessoa vai no banheiro, né? Se contamina e vai contaminar então aquele alimento. Então, lavar a mão você acaba acabando com o ciclo, né? Você interrompe aquele ciclo de contaminação, lavar as mãos, tá certo? Isso é muito importante também, né? Então, não andar descalço, que eu tinha falado, também está aqui, né? Os tópicos estão aqui, pessoal. Se você vê olhando aqui para o nada, né, atrás de mim, que eu não tenho que olhar para a câmera, né? Mas se você vê que eu estou olhando para trás aqui, porque os tópicos estão aqui me ajudando. Carne bem passada, né? Tem gente que tem mania de comer uma carne muito mal passada. Isso é perigoso também, porque pode haver contaminantes, tá certo? Pode haver ali ovos que vão causar contaminação, tá certo? Isso é importante também. Já falamos aqui, aquela hora, dos exames parasitológicos, e chamamos a atenção da importância do exame parasitológico para a gente saber que tipo de verme que está causando a infecção naquele paciente, não é mesmo? Às vezes ele está sendo atingido por um tipo de verme, precisa de um outro medicamento, né? E uma outra dica que eu também passo para o nosso amigo, para a nossa amiga internauta que está acompanhando aí o nosso programa, é tomar vermífugos regularmente, né? Pelo menos aí uma vez ao ano, né? Existem antihelmínticos, vamos colocar assim, vermífugos, né? Na linguagem farmacêutica, na linguagem médica, a gente fala vermífugo ou antihelmínticos, que são de amplo espectro. O que é amplo espectro, gente?
Amplo espectro, ele vai atingir vários tipos de vermes, tá certo? Vai atingir vários... boa noite, a Claudete Silva, né? Mandou uma boa noite para a gente. Obrigado pela audiência aí, Claudete. Olha só, dando continuidade, então, os antihelmínticos, né? O Vanderlei também está aparecendo aqui. É importante essa interação, né, gente? E vocês não esqueçam de compartilhar o nosso live para outras pessoas verem também. E também pedir para curtir a página, isso é muito importante, porque a pessoa vai ter acesso à informação. Toda semana eu vou trazer um tema de saúde para você. É o programa de saúde, é a Saúde Já. Eu rebatizei aqui o Saúde Já, a jornada de saúde no rádio, mas trazendo então para o live, trazendo então para o Facebook Live, aqui para você. Muito legal, o pessoal participando. Mas dando continuidade, então, vermífugo antihelmíntico. Esse é o nome do medicamento que vai ser ministrado. Geralmente ele é líquido ou comprimidos mastigáveis, onde a pessoa vai tomar aquele comprimido com base na posologia, com base na prescrição do médico, muitas vezes, e então, esse medicamento vai fazer efeito e vai conseguir eliminar aquele verme que está tanto afetando aquele paciente, né? Aquela criança ou aquele adulto que foi infectado então pelo verme, tá certo? Então, muito legal aí, a pessoa está tomando o vermífugo pelo menos uma vez ao ano, faça um tratamento, né? Você que às vezes está aí andando, o Rodrigo Patriarca, um grande amigo, acabou de entrar aí no nosso live também. Estamos ao vivo aqui, Rodrigo, na Isabelle Camargo também. Olá para você, minha amiga. Lembrando ao pessoal, compartilha, hein, gente? Compartilha, porque toda semana a gente vai trazer um tema de saúde para você. É um projeto que faz alguns meses que eu estou elaborando aqui para trazer para você. Dando continuidade, então, à questão do vermífugo, né? O que o vermífugo faz? Vamos falar um pouquinho da ação farmacêutica da coisa, né? Tem farmacêuticos aí também. Parece que a professora Maureen, minha amiga Maureen, também estava aqui na audiência com a gente. Minha professora, gente finíssima. Olha só, uma das questões que o antihelmíntico faz? O verme, ele é muito resistente. Tanto gente, que ele vive lá no intestino. Então, você imagina o verme vivendo lá no intestino. Você imagina quanto que ele é forte, quanto que ele tem uma armadura, né? Quanto que ele tem uma mucosa, quanto que ele tem uma pele poderosa, né? A gente fala mucosa, né? A estrutura epitelial ali do verme. Então, ele aguenta as intempéries ali daquele ambiente. Um ambiente ácido, um ambiente, dependendo do local, alcalino, tá certo? Então, o verme aguenta. O medicamento, o vermífugo, o antihelmíntico, como eu gosto de chamar, muitas vezes tira essa camada de pele dele. E ele fica à mercê, então, de ácidos, de substâncias que vão literalmente matar o verme, tá certo? Então, esse é um dos mecanismos de ação do vermífugo, tá certo? Né, Josiane Soldeira, abraço aí. Beijos para Sorocaba, legal. Beijo para você, para todos aí de Sorocaba também, que estão acompanhando aí o nosso programa, né, Saúde Já, né, com o Éder. Né? Eu que estou apresentando esse programa para você, para quem não me conhece, né? Éder Miano, farmacêutico, biólogo também, tá bom, gente? As formações que eu tenho aqui acadêmicas, para a gente falar um pouquinho desses assuntos aí. E hoje um tema maravilhoso, que são as verminoses. Então, para você que está entrando agora, a gente falou do conceito do parasitismo, falou o que é um parasito, né? A sua relação dele com o hospedeiro, esse é o nome que a gente dá para o organismo que abriga o parasita, tá certo? Então, muito interessante então, esses assuntos até agora que a gente tratou. Falamos então do tratamento, né, do vermífugo, antihelmínticos. Falamos da importância de saber qual é o verme que contaminou a pessoa. Para isso, só um exame parasitológico que deve ser feito. Então, para a gente saber especificamente qual é o medicamento, qual é o antihelmíntico que a gente vai usar. Felizmente, os antihelmínticos, eles são de amplo espectro. Então, atingem vários tipos de vermes, né? Você às vezes fala assim, eu vou tomar um vermífugo, me dá um vermífugo bom, né? Às vezes a pessoa chega assim, me dá um vermífugo bom, campeão, né? Vamos falar aqui, que nem a gente fala por aqui, né? Um vermífugo bom que seja campeão para a gente aí. Então, ele é de amplo espectro. Aí existem algumas opções que a pessoa toma e vai conseguir. Dona Odete Doiane, aquele abraço, acabou de entrar aqui também no nosso live, né? Sempre acompanhando o nosso programa de rádio, mas como ela gosta também de um Facebook, de uma internet, né, minha amiga sempre conversa comigo, também está aqui na nossa audiência. Um abração para você. Olha só, gente, então, falando aqui para você da questão do antihelmíntico. Às vezes a pessoa pede para mim, dá um antihelmíntico bom.
felizmente, ele é de amplo espectro, atinge vários tipos, né? Mariana Nascimento, diretamente de Goiânia, eita. Então, a pessoa, às vezes, vai tomar esse antihelmíntico, ele é de amplo espectro, vai matar vários tipos de verme, tá certo? Muito legal. Está aqui também a minha amiga Karine Ribeiro, né, diretamente de Uberlândia, está acompanhando também o nosso programa aqui, o nosso live. Gente, olha só, dando continuidade, então, falamos aí do tratamento, a prevenção é a melhor questão, né, gente? Olha o Dito Pedro, meu amigão Dito Pedro, também entrou aqui na nossa audiência. Então, a prevenção é a melhor coisa. Então, o que tem que fazer? Lavar bem as mãos, né? Não andar descalço, lavar os alimentos, preparar bem os alimentos, né? Para você não se contaminar com nenhum verme, carne bem passada, né? Também, isso é muito importante, tá certo, pessoal? E algumas coisas, isso é o que a gente tem que fazer, né? Isso é o que a gente tem que fazer, para você ter a sua família livre dos vermes, a sua família saudável, tá certo? Isso que a gente tem que fazer. A Edneia Mello também está na audiência. Então, você tem que lavar bem as mãos, né? Cozinhar bem os alimentos, preparar bem os alimentos. Isso é importante para você manter a saúde da sua família, tá? Agora, tem algumas coisas que não dependem da gente, que dependem do serviço público de saúde, né? Felizmente, né, muitas cidades no Brasil avançou bastante o saneamento básico, né? Você imagina, pessoal, que existem algumas cidades ainda que a taxa de esgoto a céu aberto é muito alta. Isso é um debate que a gente tem que participar, isso é um debate que merece até um programa específico sobre isso, que é um assunto tão grande, né, que demora muito para a gente tratar disso, que é o saneamento básico. Então, existem cidades, né, nos confins do nosso país, espalhados aí, que não tem saneamento básico. O esgoto corre muitas vezes a céu aberto. Gente, você imagina lá crianças brincando, né, no esgoto a céu aberto. Você acha, gente, vai lavar a mão? Claro, vai ajudar a não se contaminar. Mas imagina só, a pessoa, né, a família, as crianças que estão brincando naquele ambiente a céu aberto, aquele esgoto que está correndo a céu aberto, a chance da pessoa se contaminar é muito grande. Porque o esgoto, o que tem no esgoto ali? O esgoto tem ali a água que está suja e tem muito coliforme fecal, tem muitas fezes e outros detritos que estão presentes ali naquele líquido, naquele local, que contamina, por exemplo, um rio. Às vezes a pessoa usa aquela água para aguar, né? Vamos usar o termo aqui, aguar uma horta, por exemplo. Já vi muito isso. Gente, já vi demais isso, pessoal. Já vi demais isso, né? Para tudo. Você que está acompanhando o nosso programa aqui, muito cuidado, né, com os alimentos, muito cuidado com os alimentos, né? Deixa eu posicionar melhor aqui, gente, não sei se está bom aqui para vocês. Muito cuidado com os alimentos, verduras, legumes, que é importantíssimo para a nossa alimentação, mas cuidado, às vezes a horta, a pessoa está usando uma água, que é uma água que está contaminando, né? Está contaminada, está com um monte de larva, está com um monte de ovo de verme, né? De helminto, eu ia falar helminto, ovo de helminto ou verme, a gente fala isso. Então, essa água vai chegar naquela alface, naquele legume, e se a pessoa não lavar direito, vai se contaminar. Agora, imagina usar uma água contaminada para fazer isso. Muito complicado. Então, está vendo como esse debate da questão do saneamento básico, né, de uma casa, uma moradia, ela ter boas condições, como água encanada, esse é um debate muito importante, tá certo? Que vai impactar diretamente na saúde da família daquele ambiente. Por isso que eu chamei a atenção disso. Gente, para eu fechar, né, antes de fazer o resumo geral, para você que está acompanhando aqui, opa, aí, ó, a Mariana Lima, alô, Éder, aqui o Zé Lucrécio, Zé, meu amigão, Zé, compartilha aí o nosso live, tá certo? Manda aí para as outras pessoas, toda semana um tema de saúde para você acompanhar aqui com a gente no nosso programa, né? Saúde já, toda semana um tema de saúde, você pode também mandar para a gente, né? Ó, a Elisana Prestes também aqui, mandando um recado. Uma boa noite para você, né? Obrigado pela audiência, né? A assessoria aqui, obrigado também ao pessoal da assessoria aqui, eu agradecendo, né? Obrigado pela audiência, pessoal. Gente, para dar continuidade aqui na questão, né? Toda semana um tema diferente de saúde para você, isso que é legal. Agora, olha só, para eu fechar essa questão das verminoses, antes de fazer o resumo geral, para a gente encerrar a live,
Você sabe de uma coisa, gente? Eu lembro muito eu nas minhas aulas de biologia, né? Boa noite, Dito. E Dito, na audiência com a gente. Eu nas minhas aulas de biologia, né? Porque eu sou biólogo também, antes de ser farmacêutico, eu sou biólogo. E eu dei muita aula de biologia na minha vida, gente. E o que acontecia, né? Eu pegava os livros de biologia e tal, e tinha assuntos, um dos assuntos era os helmintos, que eu gostava muito desse assunto, né? As infecções por helminto, infecção bacteriana, enfim. E eu sempre contava uma historinha na aula, que é uma historinha da época da minha avó. Contava essa historinha assim. Então, olha só, gente, né? A historinha, por que eu estou fazendo essa volta para contar essa história para você? Né? A minha avó, saudosa avó, a Dionísia, eu ia muito, né, na casa da minha avó, claro, né, obviamente, gostava muito da minha avó, né? Eu era um neto querido, né? E minha avó tinha lá na pia o filtro de barro. Gente, ó, a volta que eu dei. Vocês viram, gente? A volta. Nas minhas aulas eu fazia isso. Dava uma volta enorme, os alunos não entendiam nada. Quer dizer, entendiam bem, tá, pessoal? Mas no meio do caminho eles não entendiam. Aí eu chegava onde eu queria chegar, que é o filtro de barro. Né? Eureka! O que é o filtro de barro? O que o Éder está falando do filtro de barro? Gente, o filtro de barro é a melhor forma de você ter uma água filtrada. Esqueça esse negócio de filtro na torneira, filtro não sei o que lá, galão, água mineral, aqueles purificadores super blaster, mega. Esqueça essas coisas, gente. Filtro de barro é top, tá bom? E por que o filtro de barro é 10? Sabe por quê, gente? Porque o filtro de barro é um negócio lento, né? Tá certo? Você vai colocar água, né? Era legal se eu tivesse trazido um filtro de barro aqui para mostrar para você, né? Vamos ver se eu consigo arrumar um filtro de barro para trazer para você aqui. O filtro de barro ele tem dois compartimentos, né? Me corrijam aí, meus amigos que estão na audiência com a gente, se eu estiver errado, né? O filtro de barro, ele tem a Sinira Góes, também está ao vivo com a gente aqui. Mandar um alô para você, né? A Dineia está agradecendo aqui, né, o nosso programa. Obrigado, Dineia. Toda semana um tema de saúde, eu sei que sempre acompanha aí. Olha só, o filtro de barro tem dois compartimentos, tá certo? Aí eu tomo na minha mãe até hoje, ela tem filtro até agora. Boa, beleza. Tá aí a família Sinira Góes, né, o filho aqui também acompanhando a nossa live. Então, olha só, gente, o filtro de barro ele é ótimo, tá certo? Ele tem dois compartimentos que você coloca a água e a transição, a água vai passando para o compartimento de baixo lentamente, tá certo? Elisana está na audiência com a gente também. Obrigado pela audiência. Olha só, então o filtro de barro vai passando então a água lentamente do compartimento de cima para o compartimento de baixo. E esse processo é lento, usa a gravidade, né? Usa a pressão da gravidade ali, exercida então dessa passagem dos dois níveis, né? Do nível mais alto para o nível mais baixo. Né? Bom, expliquei mais ou menos aqui para você, mas a essência da coisa é essa, porque é lento, gente. Né? O filtro de barro é um sistema mais calmo, vamos dizer assim, um sistema mais calmo, onde a filtragem é por gravidade, tá certo? E é fantástico, ele elimina cloro, pesticidas, tá aqui, eu tô lendo aqui, pessoal, porque eu coloquei um monte de coisa aqui, ó. Cloro, pesticida, metais pesados, né, como ferro, alumínio, chumbo, e claro, elimina os ovos dos vermes também, né? A Lamara Doiane aí também está com a gente. E família Doiane acompanhando o nosso programa. Então, você vê aí, ó, elimina pesticidas, cloro, né, esses metais pesados também. Então, o filtro de barro é fantástico e, claro, os ovos dos vermes também, que é onde é o nosso tema de hoje. Então, é muito interessante. Você coloca, por exemplo, qual que é a diferença, então, do filtro de barro e um filtro da torneira? Da torneira não é lento, que nem o filtro de barro. O filtro de barro está lá o dia inteiro, você coloca lá a quantidade de água, ela vai passando lentamente e vai, então, ocorrendo a filtragem e trazendo os benefícios, né? Você vai tomar uma água potável, uma água pura, livre desses contaminantes, né? E também dos ovos aí, dos vermes. Então, muito legal o filtro de barro. Diferente de um filtro com forte pressão. A pressão, pessoal, a pressão é prejudicial aos materiais, né? Eu trabalhei muito, quando eu fazia ciências biológicas, pela Unesp, eu lembro que eu fazia estágios e tinha lá uma seringa. Deixa eu explicar rapidinho isso para você. Tinha uma seringa e tinha uma estrutura de plástico onde você colocava um filtro lá dentro. E você girava, abria, colocava o filtro cuidadosamente. E esse filtro, então, um filtro especial que filtra até bactérias.
Na verdade, essa era a ideia, era você ter um líquido super puro, né? Então, você pegava a seringa, colocava nessa estrutura. Mas o que eu estou fazendo ali? Eu estou exercendo pressão. Uma pressão que não é uma pressão lenta, é uma pressão forte. E muitas vezes rompia esse filtro, tá certo? Esse filtro rompia, que eu estava trabalhando lá no laboratório. Então, onde eu quero chegar nesse exemplo, gente? Eu estou usando esse exemplo didático justamente para eu explicar para você, né, querido internauta, que você não pode usar um filtro com grande pressão. A pressão, ela causa uma ruptura, ela causa um desgaste dentro do material, que foi o que causou com esse filtro. Então, imagina um filtro da torneira que você está sempre usando. Vai chegar uma hora que esse filtro não vai ficar legal, porque a pressão da água é muito grande, pode exercer, então, ruptura nas estruturas e você pode estar tomando uma água que não está legal, não está potável, uma água que pode ter metais, que pode ter os ovos dos vermes contaminando você e sua família, né? Então, filtro de barro é a pedida. Eu lembro que eu ia na casa da minha avó, né? Falei aí da história da minha avó, sempre tinha o filtro de barro lá presente, né? Então, muito legal. Adquira, né, um filtro de barro, fazendo propaganda do filtro de barro aqui. É um barato, mas ele é bom mesmo, pessoal, por isso que eu estou falando aqui para você. Gente, muito legal, gostaram aí da nossa live? Né? Vocês gostaram? Né? Falamos do assunto, para você que entrou depois, falamos sobre as verminoses, tá certo, gente? Falamos desse problema de saúde pública das verminoses. A verminose é uma doença democrática, ela atinge todas as faixas etárias, desde de criança até um adulto, um idoso, atinge todas as classes sociais, atinge pessoas que moram na cidade, pessoas que moram na zona rural, tá certo? Então a verminose está presente, ela é difícil de combater, porque ela está sempre presente, o verme é muito resistente, principalmente o ovo do verme também. O ovo do verme, às vezes, está no chão da casa da gente, e ele fica lá por muito tempo, muitos meses, né? E às vezes a pessoa está varrendo a casa, aquela poeira sobe, e está cheio de ovo de verme, gente. Olha só, vocês imaginaram isso? Né? Conseguiram imaginar essa cena? Né? A pessoa varrendo a casa, levantando poeira. Né? E a gente que estudou e entendeu assim, o que acontece quando você ergue uma poeira, a gente imagina isso. Eu imagino isso, pessoal. Tá? Só que eu não sou também, eu não tenho toque também, pessoal. Eu não sou transtorno obsessivo compulsivo por causa de tanta sujeira, assim. Não é isso, não. Tá? Mas cuidado, às vezes vai varrer a casa, aquele pó que você vai levar tem ovo de verme lá. Então é legal você sempre passar um pano com água sanitária, né? Gente, olha, tudo que aparece, né? Essas dicas são importantes. Água sanitária, por que água sanitária? A água sanitária vai conseguir fazer uma ruptura na membrana do ovo, do helminto e também bactérias, enfim. Então são dicas que a gente está colocando aqui para você, né? Então, falando então do tema de hoje, né, gente? Eu me perdi um pouquinho, porque sempre aparece o pessoal aqui comentando, falando comigo aqui. Então, falando um pouquinho, falamos sobre a verminose, dois tipos dois grandes grupos, né, nematelmintos e platelmintos, né, que são os vermes cilíndricos e os vermes chato. Falamos dos sintomas, falamos do diagnóstico, falamos do tratamento, tá certo? Falamos que a verminose é uma doença séria, muitas vezes não é só uma doença simples, às vezes pode ocorrer problemas, pode o verme às vezes se alojar no cérebro, tá certo? A gente vai falar isso em outros lives, né? Outras semanas aqui a gente vai falar especificamente o que acontece, né, com o ciclo de vida do helminto, por que pode ocorrer um problema desse, tá certo? Então, esse foi o tema de hoje, e finalizando com o filtro de barro, né? Finalizando com o filtro de barro e destacando a sua importância, né? Não sei nem quantos minutos que deu a nossa live, né? Deu um tempinho, começou, eu acredito que 9h30 que começou, né? Então, nosso tema de saúde, então, preciso cronometrar isso, pessoal, que é a primeira live de hoje, tá certo? É a primeira live de hoje, me desculpem se eu falei alguma coisa, às vezes, que não agradou, né, as pessoas, assim, a gente não sabe, muitas vezes a gente fala alguma coisa, mas resumindo para você, gente, né? Resumindo para você, o programa é um tema de saúde por semana, tá? Toda quarta, vou colocar toda quarta, vou adotar essa data aqui como quarta-feira, a gente vai trazer um tema de saúde. Você pode mandar para a gente lá em inbox, você pode comentar o tema que você quer também, a gente vai dar uma atenção para isso. O programa de rádio, quando eu fazia, era assim também, as pessoas ligavam, ou me paravam na rua, muitas vezes, aqui na cidade mesmo, aqui em Taquarituba,
me paravam na rua e falavam, eu quero que se você dá um destaque para tal tema, né? Fala sobre o infarto, fala sobre a saúde do coração, e a gente trazia carinhosamente esse tema aqui para você curtir com a gente. E nós vamos fazer isso aqui na live também, nós vamos fazer isso toda semana, um tema de saúde para você. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso programa. Estou super aberto aqui às dicas, né, às sugestões de vocês. E eu vou encerrar aqui a nossa live, tá bom, pessoal? Tá certo? Gente, obrigado pela audiência. Olha, recado importante para você que está ao vivo com a gente aqui. Compartilhe o vídeo, ele vai ficar disponível aqui na nossa timeline, vai ficar disponível aqui na página. Compartilhe esse vídeo, né, com as pessoas, compartilhe a nossa página também, porque eu acredito que esse projeto, com a ajuda de vocês, espectadores, internautas, esse projeto vai crescer, tá certo? Ele vai avançar. Então compartilha, leva a informação para frente, né? Comenta aí na sua família, na sua casa, né? Aquele churrasquinho, às vezes, final de semana chegando, né? Última semana do ano, né? Um feliz ano novo para você também, não posso deixar de mencionar isso. Às vezes você está lá no churrasquinho, eu escutei lá o Éder falando de um tema. Semana que vem ele vai falar sobre tal tema, que eu vou avisar antes, tá bom, pessoal? Vou avisar antes também. Esse que é legal do live, a gente vai preparar antes. E aí você se prepara na sua casa, com a hora e o horário e o tema bem legal que você vai gostar. Muitas vezes é um tema que você sugeriu, tá certo? Gente, belezinha então? Obrigado pela audiência, né, pelo carinho aí. Fiquem com Deus e semana que vem estaremos de volta com mais um tema. Talvez eu continue com a verminose, vou mais específico, né, alguns temas aqui. Eu acho que eu vou continuar porque eu estou com um monte de material aqui e semana que vem estaremos de volta, tá bom? Aquele abraço para vocês. Valeu, gente!